Fala, rapaziada, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria deixar os créditos para o canal de placa. Meu nome é Júlio. Eu tô fazendo um react aqui do que foi os comentários da derrota do Flamengo, né, pro Peñarol de 1-0. Coloquem nas mensagens aí se vocês acreditam na virada e bora soltar o vídeo pra gente ouvir o que a galera tá comentando aí. Ô Jorge, a gente até, de repente, estava tentando, né? Não vou dizer que estava projetando já, mas a gente estava tentando fazer um exercício ali de ver uma evolução no Flamengo, né? Porque vem até de uma sequência ali interessante, ali, tudo bem, de 2 jogos, mas vinha numa sequência que, beleza, conseguiu mostrar alguma coisa, foi muito bem contra o Vasco, empatou, mas foi bem. Mas, cara, aí chega num jogo como esse, aí faz mais uma vez o torcedor voltar ali e falar, pô, não, esse time não vai sair disso aqui não. Porque esse é o ponto, né? O Flamengo teve aquela sequência da Copa América, que foi muito positiva, e aí depois, contra adversários da parte de baixo da tabela, o Flamengo fez atuações ruins. Acho que todos concordam comigo que o problema do Flamengo hoje é o treinador, né? Perfeito, para você pegar daí. Aí teve alguns bons jogos nessa sequência aí de agosto, e outros jogos ruins, como eu já citei até no início aqui, contra o Bolívar. A seleção brasileira não jogou um futebol não tô nem falando da altitude, vistoso com ele. Realmente é um ponto fora da curva. E olha que ele teve os melhores em mãos, né? Então 2-0 e ele toma bolas na trave do Bolívar dentro de casa, que é um time legalzinho e tal, mas caramba, né? Na comparação com o Flamengo é uma coisa, é uma distância Rio-La Paz mesmo. Se você me pedir hoje assim, Jorge, eu vou te dar o desafio, você tem 5 segundos para definir o que é o Flamengo do Tite em 2024. E eu digo para você, é um time com uma defesa abaixo do que a gente esperava e um time dependente do Pedro. O Flamengo do ano foi assim. O Flamengo que não tomava gol de ninguém no Campeonato Carioca. Iludiu. Como a gente perde tempo, né? Como a gente perde tempo, a gente distorce a avaliação. E uma coisa é isso vir de fora pra dentro. Se o torcedor na arquibancada quiser bater do peito, olha aí, ó, não tomamos gol do Nova Iguaçu, do Resende, do Bangu, do Madureira, do Boa Vista. Beleza, problema do torcedor. Isso não pode ir de fora pra dentro. Isso não pode contaminar e achar, é isso, já somos um time sólido. Não, o Flamengo não foi. Consistente na defesa, o Flamengo não foi. E olha que o Flamengo tem zagueiros em boas fases, tá? Apesar da noite do Fabrício Bruno ter sido terrível, o ano do Fabrício Bruno é bom. No geral, o Léo Pereira é outro zagueiro que se encontrou no Flamengo, mas coletivamente a defesa do Flamengo não está ajustada. E no ataque, depois que o Pedro foi embora, tudo bem, claro que você vai perder o artilheiro do Campeonato Brasileiro, os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, você vai sofrer, mas o Flamengo não se preparou, não é para lesão do Pedro, não é para não ter o Pedro definitivamente, é para não ter o Pedro em situações pontuais, de convocação, de suspensões, de pequenas lesões, e ele já teve lesão na temporada, o Flamengo não conseguiu achar Tô falando só desse ano, mas o trabalho do Tite começou no ano passado. Mas em 9 meses, uma solução, olha, a gente eventualmente não vai ter o Pedro. Então a nossa segunda maneira de atacar é essa aqui. O Flamengo não tem. A única maneira que o Flamengo tinha pra atacar é, Pedro, vou mandar o tijolo pra você aí, ó. Aí o Pedro ia lá, se virava e achava um jeito de... Vai o tijolo aí. Aí o Pedro... Pá, tijolo, hein? Chegava o tijolaço. Que tijolo graúdo. Acho que tem futuro no arremesso de peso ou como quarterback. Talvez, né? Como quarterback. E aí Pedro se virava, escorava, fazia um pivô, finalizava. Não tem mais. Então é muito decepcionante o trabalho do Tite nas duas pontas do campo. Um treinador que ganha o que ganha, com a comissão técnica que vale o que vale, com o elenco que tem nas mãos, mesmo com os desfalques, não serem canalha de excluir os desfalques da equação, mas não encontrar soluções básicas. Mas os desfalques ficaram para trás, a gente tinha reforçado. Só complementar o que o Jorge falou, e eu concordo 100% do que foi dito pelo Jorge, como não só o Jorge escolheu falar do Pedro, mas as individualidades, de maneira geral, mascararam o trabalho pobre do Flamengo em 2024. Pedro é um deles, Tite, acho que tá claro, mas Luiz Araújo, em alguns momentos, mascarou a fase do Luiz Araújo. Everton Cebolinha, no início da temporada, jogando muito bem, mascarou vários problemas, e mais recentemente, o Léo Ortiz, que inclusive ontem entrou e talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo no segundo tempo. Se você pega um treinador com a estirpe que tem Adenor Bach, com os jogadores que tem, e fala, meu camarada, você vai ser salvo por individualidade. O problema é que ele tá querendo preparar o filho dele para ser treinador e usando o Flamengo de laboratório, aí não dá. Olha que tem um ridículo, outros times, é ridículo. Aí tem um outro ponto. Aí tem um outro ponto. Isso é uma prioridade. Esse jogo tá baseado no centroavante. Eu tenho meu mas a questão foi minha principal ideia, jogar pro atacante, menos que seja ridículo falar isso, tá? Mas é o que o campo tá mostrando. Pô, beleza, é jogar no atacante.
pô, talvez eu não vá ter ele em algum determinado momento. Mas você tá falando eu não vou ter ninguém, você pediu mas depois da lesão do Pedro. Vou ter o Carlinhos, Mas depois da lesão do Pedro, mas depois da lesão do Pedro, não ia adiantar nada. Se você fosse buscar o Choupo-Moting, não vou nem falar o Marcial, que o Marcial era uma piada. Alguém cogitar o Marcial era uma piada, com todo... Não contra o Marcial, mas pelo que o Flamengo, pelo estilo de jogo. Mas se você trouxesse o Choupo-Moting, por exemplo, até ele entender onde ele está, o Flamengo já estaria eliminado da Libertadores. Então, assim, esse é um ponto. Vamos lá. O Jorge falou do período da Copa América dos desfalques. Foi bom por quê? Como o Flamengo jogava na Copa América? Joga mais recuado, né? Recuado e contra-atacando. Mais reativo. E depois da Copa América, o que o Flamengo tem que fazer? Tem que dar show. Não, tem que dar show não. Esquece pro show. torcedor. E não, esquece show. Acho que Ele não tem, é esse, ele né? tem Caríssimo, que achar verdade. soluções ofensivas. E o Mas tem que falar, pô. depois da Copa Tem que América? falar. Um péssimo time. Por quê? Porque o Tite está sendo incompetente para fazer esse time achar soluções ofensivas. Vaidade. Isso está evidente, isso está claro. E aí, para fechar aqui da minha parte, e esse na conta do Tite tem aí, ainda me parece que o Tite e sua comissão técnica, caríssima, a comissão técnica do Tite custa mais de 2 milhões de reais, e eu odeio falar de valor, mas nesse caso aqui a informação faz parte do contexto. Eu acho que essa comissão técnica está mergulhada em uma soberba de quem está comendo sardinha e que está arrotando caviar. Assim, tirar o Léo Ortiz ontem do jogo, das duas, só tem duas opções. Uma, ou ele não consegue enxergar futebolisticamente um palmo na frente do nariz dele, ou ele falou, eu vou tirar porque eu vou ganhar do meu jeito. E as duas são totalmente graves. Ou uma terceira, que não gosto do Léo Ortiz. Não. Eu tô tentando achar algum argumento, porque pra mim não tem. E outra coisa. Então assim, pra resumir, você barrar o Léo Ortiz ontem, só tem duas possibilidades. Ou você Mas ele tá jogando o que ele jogava no Bragantino, jogava muito. Bem preocupante. que é preocupante pra cacete. Mas ele passa, o Tite toda a coletiva fala que o campo fala. Então. Ele talvez não seja que é um certo, talvez ele seja absurdo surdo. completo, né? Porque ele não tá ouvindo o campo falar, pô. Mas ontem vários falaram isso, né? Mas deixa eu só pegar o raciocínio. Se você tá com duas possibilidades. Se você barrou o Léo Ortiz ontem, que é, nos últimos 5 jogos, 10 jogos, a única peça lúcida do meio-campo do Flamengo, a única. Se você escolheu barrar, você é um cego futebolístico. Ou então você falou, eu vou barrar, porque tá todo mundo querendo o Léo Ortiz titular, e eu vou mostrar que vai ganhar do meu jeito sem o Léo Ortiz titular. Sabe quem já fez isso, né? Em grande clube, né? Não, muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Não, mas agora foi E eliminado em Libertadores por conta e disso. aí esse é um ponto mais grave ainda. Na entrevista pós-jogo, o Tite falou, eu não me lembro o termo, mas eu não sei, o Léo Ortiz não se sente confortável. Quer escutar? E ontem, a Monique Danello chamou o Léo Ortiz para passar na zona mista e ele falou, hoje não. E essa é uma boa pergunta para se fazer pro Léo Ortiz. Isso é verdade? Que você não se sente confortável? Agora é obrigatório que essa acariação, sabe o que é uma acariação? É quando você está numa investigação, tem duas versões diferentes. Aí você bota uma pessoa aqui, outra aqui e fala. E aí, o que é ou não é? Agora, para a sequência do Flamengo, é obrigatória a acariação, porque o Tite jogou na conta do Léo Ortiz. Sim. O Tite jogou na conta do Léo Ortiz, que me parece uma fantasia, dado que o Léo Ortiz entrou e foi o melhor jogador em campo. O Léo Ortiz entrou em 10 minutos, meteu 3 bolas, que em momento algum o Flamengo fez no jogo. Então agora é obrigatória a cariação do Léo Ortiz com o que falou o Tite. É verdade que você não está satisfeito jogando de volante? Então assim, porque tirar o Léo Ortiz, e eu não tô nem aqui botando na conta que o Pulgar fez besteira no gol do jogo. Mas o Pulgar errou tudo que ele fez no jogo. O que ele tá fazendo em campo? O ano. O Campeonato Carioca, o Jorge ruim. foi bem, né, falando. O Campeonato Carioca distorce muito, mas depois disso é péssimo. É muito ruim. E Então, só pra somar, na coletiva, ele fala o seguinte, o Pulgar, o Jorge Hugo vai me ajudar nessa análise aqui. O Pulgar é um jogador de seleção. Tem que avaliar que é um jogador de seleção. A partida Chile 1, Bolívia 2,
O que a imprensa boliviana, a imprensa chilena falaram sobre E a a torcida? atuação do Pulgar e a torcida? A Mas imprensa chilena de maneira geral. achava um absurdo a permanência do Pulgar tanto tempo em campo. Assim, E o Chile é o quê? O Chile é vice-lanterna Vice-lanterna da eliminatória. O Pulgar tomou pancada da imprensa chilena a semana inteira pela atuação contra a Bolívia. Semana inteira. Pô. Pelo momento que atravessa. Jogador de seleção, mas tem que ver, às vezes a seleção do cara só tem ele também, pra ele jogar, e beleza, pô. Vamos escutar o Tite falando justamente sobre essa decisão de colocar o Léo Ortiz no banco de reservas, pra gente falar mais sobre o... Antes de ouvir zagueiro barra volante. beleza. Sabe aquela expressão, errou e continua É um errando? absurdo esse cara Famosa- falar isso. Ele barrou o Léo Ortiz, botou o Pulgar. Quando ele tirou o Pulgar, ele não botou o Léo Ortiz. Ele não faz uma Botou o meia-culpa. Alcaraz. Botou o cara de primeiro E volante. bagunçou o time, E ainda que, mais, né? e que o torcedor está Esse começando a cara ficar não preocupado. faz Sei que uma a meia-culpa, análise meu irmão. ainda ela é curta, né? Não dá para ter muita noção, mas o torcedor já está começando Ele não a ficar faz uma preocupado meia-culpa. com A situação raça, do né? Carlinhos Vamos é escutar o Tite. Sabe? A culpa é do Landim, do Marcos Braz. Entendeu? Esse cara... Vocês vão ter razão. Porque elas todas são do poderia ser melhor, poderia ser imaginário. Porque o Pulgar é um jogador Pessoal, de seleção. E porque o Pulgar Não tem vinha como bem o na Landim sequência, continuar, não e tem. porque é não tem como. rotinado Não mais tem tempo. como, não tem como. Porque Tem que mudar. Não estava sei se jogando é o muito. Marco, não sei se é o Valim. O Tem Léo, que mudar. numa situação que ele Tem não que mudar. gostava, não gostaria até então. Não E eu dá, precisava sem naquele condições. momento. Esses caras já né? fizeram E ele muita cagada. contribuiu Marcos em Braz, relação então, à nem equipe. se fala. Então a ideia foi Spindle. manter aquela estrutura que nós tínhamos todos. E aí serve também uma situação colocada anteriormente. A gente não pode, daqui a pouco, um erro só, ele generalizar uma situação toda e colocar. Não é? Então a escolha ela foi em cima do jogador de seleção, um jogador de alto nível, que já tem todo um lastro em cima de uma equipe já organizada e treinada. E joga bem, e joga Mais bem. com links com ele do que o próprio Ortiz. Tá aí a explicação do eu queria- Tite, ó. A derrota do Flamengo foi na conta do Tite, com certeza 75% do nosso chat, acho que não 25%. De La Cruz andou em campo, não fez nada. Jogar com o nome. A Arrascaeta também jogou com o nome. Ele podia ter botado o Alcaraz no lugar do De La Cruz e botado o Léo Ortiz, bancava o Pulgar e o De La Cruz. Ele vinha jogando como titular. São 7 jogos. Aí no jogo mais importante dessa sequência. Não, agora eu acho que realmente o Léo Ortiz não está confortável por ali. Isso não me parece fazer sentido, tá? Pra voltar um Dela Cruz sem ritmo pós-lesão. Não faz sentido. E a segunda coisa, se sendo verdade, vou presumir aqui a boa-fé do Tite, né, a autenticidade do Tite nessa fala, a verdade, e sendo realmente esse o problema do vestiário, né? Assim, Léo Ortiz não está muito afim. Você chega pro Léo Ortiz e o Tite sempre se vendeu a ideia. Outro ponto é botar Carlinhos, cara, sem condições. Carlinhos é... Meu irmão, foi sair contratar Carlinhos, cara. Sei de quem foi a brilhante ideia. Se foi do Spindle, da dupla Patati Patatá, que é Spindle e Marcos Braz. Pelo amor de Deus. Galera, deixem um like aí, comentem, compartilhem e me digam o que vocês acharam aí do vídeo, tá? A gente vai continuar trazendo alguns vídeos para vocês. Estava meio parado, mas eu vou continuar trazendo vídeo para vocês. E quem acredita na vitória do Mengão lá no Uruguai contra o Peñarol, tem que ser no mínimo de 2 gols de diferença para a gente passar direto e para ganhar moral. No mínimo uma goleada, tá? Para a gente ganhar moral. Que time o Flamengo tem para isso? Agora a gente precisa acreditar e ver se o time realmente vai corresponder ou não, né? A gente já ficou sabendo que o Gabigol treinou hoje com o time titular, né? Eu espero que realmente ele esteja machucado ou estivesse machucado desse último jogo e estivesse em condições de jogar, porque se ele não jogou por um capricho do Tite para colocar Carlinhos, cara, aí, meu irmão, esse cara tem que ser mandado embora, já tinha que ser saído do Flamengo há muito tempo. Valeu, rapaziada, um abraço, fique com Deus aí, saudações rubro-negras.